Muito bem, tem uma pergunta bem técnica. Tudo aqui é muito técnico, né? Sim. Mas isso daqui é bem... Quais são as métricas mais eficazes para avaliar o impacto ambiental de um produto de beleza ao longo do ciclo de vida? Perfeito, Edson. Essa daí é realmente meio técnica, só que a gente não vai falar difícil, né? A gente vai Sim. falar simples e passar a mensagem correta para vocês. A primeira coisa é a análise do próprio ciclo de vida, né? E o que é a análise do ciclo de vida? É a gente identificar o que está acontecendo no primeiro fornecedor de matéria-prima, pegar todo o ciclo do produto na indústria, depois todo o ciclo do produto sendo comercializado até o descarte que o consumidor final dá a esse produto. A gente faz muito bem mesmo essa parte da produção. O que a gente está agora tentando intensificar é o contato com os nossos fornecedores e com o nosso consumidor final para que a gente feche essa cadeia de valor, né? Então isso é um ponto muito relevante para que a gente consiga metrificar e saber se as empresas estão fazendo o correto, né? A outra coisa é a pegada de carbono. Quanto que de emissão de gás de efeito estufa, de gás carbono que as empresas têm, né? Vocês, consumidores, vocês têm que verificar isso, né? Vocês não podem ficar passivos esperando que as empresas elas façam o que vocês precisam que elas façam, né? E olhando para a pegada de carbono da empresa, que a gente está na rota para zerar a nossa pegada de carbono, a gente está estabelecendo um novo padrão na indústria, né? Todo mundo vai ter que acompanhar a gente, porque eu tenho certeza absoluta que vocês, consumidores, consumidoras, não vão mais consumir produtos que degradam o meio ambiente. Nós temos um trabalho junto com o programa Arboreto, Sim. né? Uhum. Que a gente É muito o tempo importante inteiro falar, fala, né? Uhum. Que nós plantamos árvores. Eu acredito que nós estamos com sobra de crédito de carbono. É bem provável, a gente Nós não fez vamos um anunciar inventário. isso aí, né? Vamos, Nós a gente com vai sobra, fazer um né? inventário. Mesmo assim, a gente vai continuar nessa luta aí de... Tem que ter sobra mesmo, né? Sim. Não tem que cumprir apenas só os créditos. É ir além, né? É ir além disso aí. Exatamente. Né? Então, além de cumprir essa quantidade que a gente precisa, né? Para se adequar, Uhum. né, que a gente já faz, há Uhum. anos que a gente já faz. Tem mais de... Tem o programa Arboreto, que, se eu não me engano, nós temos cerca de 5, 6 anos que a gente planta árvore. Bastante né? tempo já. Né? Nós temos lugares que foram totalmente reflorestados lá na Bahia, no interior da Bahia, que você vê um descampado todo tinha nada, e hoje você vê as árvores. Nossa, é emocionante de ver, quando né? chega e olha aquilo ali, gente. né? Uhum. Porque a gente cumpre verdadeiramente com aquilo que a gente fala, né? Sim. A gente cumpre isso verdadeiramente, né? Então, em relação à pegada de carbono, né? Precisa exigir. Tem que exigir. A empresa é mandatório. que você está comprando, dá para saber. Mandatório. É só buscar para saber Sim. o que essa empresa está... E se a empresa não divulgar, manda um e-mail para a empresa, questiona a empresa, pergunta nas redes sociais da empresa o que ela está fazendo com a pegada de carbono dela, né? Porque a gente está aqui de forma transparente falando o que a gente está fazendo com a nossa. Os projetos que a gente vai iniciar para melhorar nesse aspecto, né, nesse quesito, a entrega dos produtos para vocês. E a gente tem a pegada hídrica também, né? Quando a gente começou a plantar árvore, Uhum. começou a nascente brotar. É um Olha negócio que impressionante. Impressionante. Começou a brotar a nascente num lugar que não tinha água É uma mais. economia regenerativa, né? Por isso que é emocionante, né? Você vê os pássaros estão chegando, você vê os bichos estão chegando, a água está nascendo, né? E com tão pouco tempo, 5, 6 anos, um negócio incrível, como que a natureza ela aceita, né? Uhum. Ela aceita você recuperar ainda, há tempo ainda, né? É verdade. Há tempo. E a pegada hídrica, continua, professor. A pegada hídrica é muito relevante, né? Porque as empresas elas podem pegar água que foi utilizada no processo de fabricação, que tenha uma quantidade de resíduos tóxicos, e simplesmente descartar essa água no solo e contaminar os lençóis freáticos, por exemplo, né? E aí diz pra gente, Edson, o que a gente faz na Ecosmetics com a nossa água? A nossa água, ela vem da concessionária de água normal, Sim. né? Uhum. Lá na Bahia chama Embasa, né? Aqui no Espírito Santo é a Cesam. É a Cesam, né? Então, a companhia normal de água, então ela vem para um grande depósito que a gente tem, e isso vai para um tratamento dessa água, porque essa água ela vem cheia de metais pesados, a água veio pronta para beber, né? Mas não para colocar no cabelo. Mas para o cabelo ele é incompatível, né? Porque ela tem muita condutividade, ela tem os metais normais, né? Que a água contém, porque flúor, ela tem cloro, ela tem um monte de coisas boas, a água também tem, claro. né? Ela vem pronta, ela é uma água potável, a água que vem na rua ela já vem tratada, né? Mesmo que passe ali pelo filtro, né, para não tirar o gosto da água, né?
Mas essa água que vem para o nosso processo, ela é diferente do tratamento de água, diferente de uma casa convencional. E a Anvisa, o que a Anvisa fala, né, no protocolo dela? Que você, na indústria cosmética, você tem que ter uma água potável, uma água que traga segurança no processo industrial. Mas ela não fala que precisa ter como obrigação osmose reversa. O que é um osmose reversa? A osmose reversa é o mesmo tratamento de água que é colocado nas indústrias que faz medicamento. E nós temos isso na E-Cosmetics. O que é essa água de osmose reversa? Ela passa por membranas de filtros, né? Um sistema muito caro, né? Ela passa por esse osmose reversa e lá no final eu tenho uma água em zero, ela não tem nada, ela não é uma água potável, eu não posso beber. Sim. Se beber, é uma dor de barriga na certa, né? É isso mesmo, é um laxante. Essa água de osmose reversa, ela entra dentro dos reatores para poder receber ali a quantidade de insumos que nós temos, que são as matérias-primas, né? Ativos, poderosos. Então, se eu tenho uma água ali com alta condutividade, ou se eu tenho uma água ali de processo, que ela tem cloro, que ela tem outros agentes, que é para beber, né? Eu tenho uma briga entre matéria-prima nobre e água de processo. Em uma formulação cosmética, né? Um shampoo, por exemplo, 70% é água, 30% é matéria-prima. Então, eu estou dizendo assim, que dos 100% da formulação de um shampoo, como exemplo que eu estou dando, né, 70% é água. Se essa água não é uma água de osmose reversa, eu começo a ter o pé atrás da performance final, se isso vai dar resultado no cabelo ou não. Né? E a Anvisa não exige isso. Não exige que seja uma osmose reversa. Além para o medicamento, sim, mas para o cabelo não. Então, a gente usa essa água. Nesse processo, né, a cada 1.000 litros de água que vem dessa concessionária de água, né, como eu falei anterior, 300 ela joga fora, 300... então, se eu tenho 1.000, ela joga 300 embora, é 30%. 30% ela é rejeitada pela osmose. Só que essa água, a gente não joga essa água fora, porque não se joga água fora. Seria mais fácil, E né? essa água, ela vai para fazer limpeza de banheiro, né, limpeza de tudo que a gente tem lá na empresa, né? Jardim para molhar jardim, né? O jardim, na verdade, é molhar árvores que a gente tem, nós né? temos um jardim bonito, né? Mas temos árvores, então essas árvores são molhadas com essa água, que não é água ruim. É só que a cosmética ela foi rejeitada pela osmose, né? A empresa que você compra o produto cosmético, né? Utiliza água de osmose reversa, essa água, independente se é do osmose, há uma preocupação com essa água, que seja uma água que ela ela atende a pegada hídrica da E-Cosmetics, isso funciona. É dessa forma que você já sabe hoje como é que é, né? E você precisa exigir, né? Você como consumidor, né? Precisa exigir que esta empresa, né, que você está comprando o produto cosmético, se ela atende essa pegada hídrica, é um passo, é uma coisa. E a outra, se essa água que tem ali, se ela tem essa alta qualidade para o produto de cosmético, você pode saber isso aí. Você pode exigir que esta empresa ela te entregue esse relatório para você. Você é um consumidor que cada dia que passa, o consumidor está mais consciente. Que bom que nós temos esse acesso aqui via YouTube para que a gente possa esclarecer essas coisas para o nosso consumidor. Transparência, né? Nós estamos cumprindo, né? A parte do SG, que é a transparência. Que é a transparência, como que é o nome bonito que se usa? Para transparência, a gente está evitando o green rushing, né? Nós estamos evitando o green rushing. Exato. E que a palavra do green rushing. E nós não estamos fazendo a parte do greenwashing. Do greenwashing. A gente não faz nenhum dos dois, né? Nem green rushing, nem greenwashing. A gente declara o que a gente faz de correto, tudo aquilo que é mesmo a gente... O que o Edson está fazendo, que é o dono fundador da empresa, é uma coragem enorme, no sentido de que ele está abrindo parte da estratégia da empresa para que os concorrentes escutem isso e eleve o nível de qualidade do que acontece na indústria que nós atuamos. Isso é evitar o green rushing. E a gente só declara aquilo que a gente faz. A gente não pratica greenwashing, né, Edson? Poliano, doutor Poliano, eu fico assim, às vezes a gente fica até um pouco assim, às vezes bate na cabeça da gente um pouco de tristeza, né? Porque nós temos um produto que ele usa essa água, né? Que tem esse cuidado, né? Aí o concorrente, sem eu falar quem é, ele usa uma água de cacimba, que a gente fala. Ele usa uma água, né, cheio de metal pesado. Ele não tem nada disso aí. E aí o consumidor, como ele não sabe disso,
né, ele não é informado, porque o concorrente, lógico que ele vai ocultar isso aí, Com certeza. né, ele vai ocultar. Uhum. Então, quem está comprando o produto não sabe disso aí. Não. Né? Não sabe. Então, o ESG, ele tem essa proposta. Sim. Eu dei uma palestra um ano passado, né? Eu fui convidado lá pela OAB aqui do Estado do Espírito Santo, e ali tinha promotor, tinha juízes, desembargadores, né? E aí eu fui convidado para falar de ESG voltado para essa parte de cosméticos, né? Como que isso aí? Aí teve um dos promotores, o juiz, que eu não me recordo bem qual é a patente dele, né? E ele falou assim, ó, eu acho que ESG, podemos falar assim, que chegou a hora da verdade. Sim, né? Exatamente. Porque você não pode ocultar o que você está fazendo e nem falar aquilo prometer aquilo que você não cumpre, que você não faz. Né? Exatamente. Essa é uma das premissas básicas do ESG. Com né? certeza absoluta. Então, falar aqui, né, expor que nós temos todo esse cuidado com a água e a forma que a gente faz, né? Eu acho que é obrigação nossa para ter um consumidor mais consciente daquilo que está fazendo. Exato. Né? Então chegou a hora da verdade. É exatamente. E aí, quem define o A para o B é o consumidor. É o consumidor que escolhe, né? E a gente entende, né, Edson, fazendo todo esse processo que impacta no custo da empresa, declarando ainda o que a gente está fazendo, que a beleza é um processo de saúde, né? Um processo de autocuidado. Por isso, esse carinho enorme da empresa com vocês, né, consumidores, consumidoras, porque a gente realmente respeita a saúde de vocês e a gente quer que o produto da eCosmetics, ele seja parte do seu autocuidado. Não é um produto só para ganhar dinheiro, é um produto para ganhar dinheiro também, mas é um produto que respeita o planeta, respeita as pessoas, é um produto que de fato é conforme a agenda ESG. A outra pergunta, faltam duas. Essa é boa e tem a última, que ela é quentíssima. Opa! Segura aí, você tem que assistir até o final. Essa é boa, mas a última é a melhor, é a que eu mais gosto, tá? Então vamos lá. Como a economia circular pode ser aplicada de forma prática e escalável na indústria de beleza para reduzir resíduos e otimizar recursos? Nós estamos falando até aqui. A gente falou bastante Nós falamos disso. bastante disso aqui, Falamos, né? Então, a circularidade dos produtos é muito importante, né? A gente fazer upcycling de resíduos, né? Então, o que é esse nome bonito está falando, né? Que quando a gente tem lá a água e a gente descartaria parte dessa água, a gente, de forma circular, utiliza isso para os outros processos que demandam água dentro da empresa, né? Uma outra forma de fazer isso, e a gente já falou um pouco sobre isso, é a logística reversa. É a gente começar a implementar soluções de logística reversa que facilitem todo o processo de reciclagem, né? Então, a indústria de cosméticos, ela tem muito a contribuir com a natureza, com o meio ambiente, e ela tem muito a contribuir para estabelecer novos padrões dentro da pauta ESG, né, Edson? Exatamente. Professor, nós vamos na última pergunta agora, tá? Que ela é um pouco polêmica, Sim. né? E polêmica é importante. Sim. Né? Quando tem as coisas para que a gente possa resolver ou colocar a posição da gente, eu acho que a polêmica ela não é coisas ruins, não. Né? Eu não entendo como algo destrutivo. São né? provocações necessárias para melhorar a condição de todo mundo. Exatamente. Né? Então a pergunta é: quais são os principais poluentes encontrados em cosméticos convencionais e quais alternativas efetivas, seguras que estão disponíveis para minimizar o impacto nos ecossistemas aquáticos? Então, Edson, essa pergunta é uma pergunta que ela é muito cara para mim, porque tem algumas coisas que são feitas que a gente não consegue compreender por que algumas empresas operam dessa forma, né? Uma delas a gente já falou, que é o microplástico. O microplástico ele é utilizado muito com esfoliante. E a gente tem alternativas de esfoliantes naturais que não contaminam o nosso sistema hídrico, os nossos oceanos, né? E a gente pode usar, por exemplo, o caroço, né, de frutas, né? Sim. O que a eCosmetics usa de esfoliante? Ela usa microplástico? Jamais. Nunca usamos na nossa história, entendeu? Não precisa, né? Nós estamos vivendo numa época revolucionária, assim, se eu puder falar em termos de tecnologia, né? Sim. Não faz sentido mais você utilizar um animal para teste. Não. Né? Se bem que a indústria de cabelo, ela quase que nunca fez isso aí. Lá no passado, talvez sim, né? Não por nós. Mas né? bem lá atrás. Bem lá atrás, né? Não faz sentido você sacrificar um animal para você poder fazer um teste. Não faz sentido hoje você utilizar conservantes, né? Conservantes tóxicos para você conservar
uma matéria-prima, Sim. né? Os conservantes, eles evoluíram todo, mas tão grande que hoje não faz sentido mais você utilizar toxicidade, né? Tanto para a vida humana, né? Que são tóxicos mesmo, Sim. que provoca câncer, né? Comprovadamente, né? E meio ambiente. Sim. Né? E meio ambiente. Então, os conservantes que são utilizados hoje, eles são de cadeias, né? De cadeias naturais. Vou falar da doutora Elizabeth, minha esposa, né? Já posso falar porque está patenteado o que eu vou falar aqui, né? Doutora Elizabeth, de forma inédita, desenvolveu um conservante natural a partir da aroeira. Isso é sensacional. A partir da aroeira, né? Onde a Ecosmética vai substituir grande parte de todos os produtos que nós temos hoje e o conservante será aroeira, né? A aroeira, ela vai substituir os conservantes que não são tóxicos, que a gente utiliza hoje, mas eles são sintéticos. Eles são sintéticos por um produto, por um ativo, né? Um conservante 100% brasileiro, né? Que encontrado nos nossos biomas da Mata Atlântica, né? E que essa aroeira, nós temos uma grande quantidade dela no norte do Espírito Santo, extremo sul da Bahia, que é ali que foi feito todo o teste, é ali que a gente faz a extração, juntamente com as comunidades da aroeira. Colocamos isso em estabilidade, nós temos um produto 100% limpo, sem nenhum tipo de conservante. O conservante é aroeira. Então, iniciativas como essa, doutora Elizabeth, pode fazer com que outras empresas, né, que tem essa parte de tecnologia avançada, possa utilizar também outros conservantes naturais, pesquisas como alecrim, né, óleo essencial de alecrim, e outros que também pode ser utilizado como substituto desses conservantes tóxicos que existem hoje. Então, o que eu estou querendo dizer? Né? Na Ecosméticas, nós temos um cuidado muito grande com o meio ambiente, para não causar resíduo, né, no meio ambiente, porque você está usando um shampoo, né, lá no seu dia a dia, e se ele tiver um conservante tóxico ali dentro, você tem problema e você pode causar problema também no meio ambiente ao lavar esse cabelo. Então, eu posso inverter isso aí, eu posso ter um conservante natural que seja extraído da forma adequada. De forma adequada, mas que ele traga, porque também não pode ser só ter o apelo de natural e ele não conservar nada, porque nós temos dentro de uma formulação a fase aquosa, oleosa, nós temos que preservar tudo isso aí dentro de uma formulação, não é coisa simples não. Ele tem que ter desempenho, ele precisa ter desempenho, né? E nós encontramos isso na aroeira, né? E nós estamos fazendo toda a mudança, né, naqueles produtos que tem essa sinergia ali com a aroeira, né, para não ter criação também de bactérias e outras coisas que tem aí que pode evoluir, né? Então, nós estamos fazendo nossa parte. Então, isso é uma das práticas mais avançadas do setor, né, Edson? O uso de biotecnologia para a gente conseguir mudar os componentes sintéticos por componentes naturais, né? Vou dar um spoiler. Opa, mais um terceiro, produto, hein, gente? Que vai ser lançado esse ano. São 2 produtos. Uma pegada de produtos com biotecnologia que nós vamos surpreender o mercado global. Aguardem. Tem um spoiler. Aguardem. Aproveitei aqui. Mas já foram 3, Já hein? foi 3. Tá prometendo essa série no YouTube, viu? Tem formulações que são feitas com silicone, que a gente dá o nome de silicones pesados. Isso é silicone industrial mesmo. Silicone industrial que é utilizado. Gente, não faz sentido isso. Nós utilizamos na nossa empresa silicones totalmente vegetais, que tem performance muito melhor do que o silicone pesado, que a gente fala, que é de cadeia petroquímica, né? E que não faz sentido utilizar isso mais. Faz sentido porque pelo custo. Então, reparador de pontas, por exemplo, que mulher e homem utilizam, né? Grande parte desses reparadores de pontas que tem no mercado, que são baratos, são silicone com origem petroquímica. Né? E nós temos silicones vegetal que faz a mesma coisa, porém não degrada. Né? E traz um filme de proteção do fio de cabelo, esses vegetais, com muito mais qualidade do que esses produtos que são vendidos com preço muito barato no mercado. Então, fica atento do que você compra no supermercado, fica atento do que você compra na internet, fica atento do que você compra na farmácia, fica atento do que você compra no salão. Né? O silicone que tem ali dentro, ele precisa ser silicone vegetal e não pode ser esses silicones, né, que a gente tem ainda hoje e que fizeram muito sucesso no passado. Né? Então,
Quando você vê que tem ali muito barato, né, dá um passo para trás, né? Porque pode ser um silicone pesado que vai fazer mal para o seu cabelo, Sim. E que vai e destrói o meio ambiente, Sim. porque ele não é solúvel em água. Então, além de não poluir, ele tem um desempenho melhor no cabelo, né? Exatamente. E não adianta o consumidor tentar descobrir ali no toque, porque ele não vai ver a diferença, não consegue, né? Então, vocês precisam começar a questionar as empresas das quais vocês consomem produto, né? Consumam o Instagram, o YouTube, deem uma olhada no site dessas empresas e vejam o que essas empresas de fato estão usando para vocês protegerem a saúde de vocês e a saúde do planeta, né? Muito bem. Com esse bloco, a gente encerra, né? Sim. Esse nosso segundo capítulo, nosso segundo episódio que a gente está chamando, né? E nós vamos para o terceiro episódio com um tema de governança, ética e transparência no setor. Eu acredito esse é bom, hein? No setor da beleza nós estamos falando aqui, né? É um tema muito interessante. Sim. E eu convido você para que você possa assistir o episódio 4, terceiro também, né? Muitíssimo obrigado por até aqui. Obrigado. Né, que o Senhor nos abençoou também. Amém. Né? Graças a Deus. Compartilhe se você gostou. Nesse link aqui, manda para o seu amigo, né? Seu amigo precisa saber, sua amiga precisa saber, as pessoas precisam saber, né? Ser orientada sobre essas questões ambientais e tudo que nós estamos conversando aqui ao longo desses episódios. Isso aí, ajuda a gente a levar essa mensagem para o máximo de pessoas possível, né? Curta, compartilhe, né? E auxilie, faça parte desse projeto junto com a gente.